Era um dia muito especial. Jesus, o Filho de Deus, estava no alto de um monte, cercado por muitas pessoas. Homens, mulheres, jovens e crianças se reuniam para ouvir cada palavra que saía da boca dele. Eles sabiam que quando Jesus falava, o coração ficava mais calmo, mais alegre e cheio de sabedoria. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Ele ensinava que o reino de Deus não era feito de palácios ou castelos como os reis da terra. Não, era algo muito maior, mais bonito, mais importante. Era um lugar onde Deus governa com amor, justiça e paz, e todos os que o amam de verdade podem fazer parte disso. Mas Jesus também ensinava que um dia ele voltaria. Sim, ele contava que viria outra vez, como um rei muito especial, para buscar os que estiverem preparados. E, para ajudar todo mundo a entender como isso vai acontecer, Jesus começou a contar uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? É uma história com um significado escondido, como um presente embrulhado. Jesus usava essas histórias para ensinar verdades do céu de um jeito simples, fácil de entender. Então, ele disse algo assim: o reino do céu será como uma festa de casamento, com 10 moças muito especiais, lamparinas brilhantes, um noivo que chega à noite e uma grande surpresa. E assim começou a parábola das 10 virgens, uma história cheia de lições preciosas que Jesus contou com muito amor. E que agora vamos ouvir juntos. Preparado? Então vamos começar. Você já foi a uma festa de casamento? Com flores, música, alegria, roupas bonitas e muita comemoração. Pois é, Jesus contou uma história sobre uma festa de casamento muito especial. Mas não era uma festa comum, era uma parábola, uma história cheia de ensinamentos. Jesus disse que o reino dos céus era como um grupo de 10 moças muito especiais. Eram amigas, jovens e animadas. Naquela época, quando alguém ia se casar, o noivo chegava à noite, e todos saíam com lamparinas acesas para recebê-lo. Essas 10 moças tinham uma missão muito importante: esperar o noivo chegar para que pudessem acompanhá-lo com suas lamparinas brilhando até o lugar da festa. Imagine só, todas estavam tão empolgadas. Talvez tenham escolhido seus vestidos com muito carinho, arrumado o cabelo e, claro, cada uma levou sua lâmpada com azeite para iluminar o caminho quando o noivo viesse. Naquele tempo, não existia luz elétrica, então as lamparinas eram como lanternas feitas de barro, com uma pequena chama acesa com azeite dentro. A noite ia caindo, o céu escurecendo e a expectativa só aumentava. As moças riam, conversavam e olhavam de vez em quando para o caminho, imaginando quando o noivo viria. Afinal, aquele seria um dos dias mais felizes da vila. Mas mal sabiam elas que o noivo iria demorar mais do que imaginavam. Jesus explicou que aquelas 10 moças tão especiais estavam divididas em 2 grupos, 5 eram sábias e 5 eram imprudentes. Mas, olhando de fora, parecia que todas estavam bem preparadas. Todas estavam com suas roupas prontas, suas lamparinas nas mãos, e todas estavam esperando o mesmo noivo. Só que havia uma diferença muito importante entre elas. As 5 moças sábias pensaram: HMM. E se o noivo demorar para chegar? E se a nossa lamparina ficar fraca? Melhor levar um pouco de azeite extra, só para garantir. Então, elas colocaram azeite nas lamparinas e também levaram potinhos extras com mais azeite, guardadinhos com cuidado. Elas estavam preparadas para qualquer atraso. Que moças prudentes! Já as outras 5, as imprudentes, disseram: para que levar azeite extra? O noivo vai chegar logo. Não precisamos de tudo isso.
Vamos só com o azeite que já está na lâmpada mesmo. E assim fizeram. Levaram apenas o que parecia suficiente. Nada de potinhos extras. Elas estavam confiando que tudo daria certo, sem se prepararem para um possível imprevisto. Por fora, tudo parecia igual, todas as lâmpadas estavam acesas, todas estavam esperando, todas pareciam felizes. Mas, por dentro, 5 estavam prontas para qualquer situação, e 5 estavam despreparadas sem saber. Naquele momento, ninguém percebeu a diferença. A noite seguia tranquila e tudo estava sob controle. Mas Jesus disse que em breve, essa pequena escolha faria uma diferença enorme. Uma decisão que parecia boba iria mudar o final da história de cada uma delas. Você já imaginou como é importante se preparar bem, mesmo quando parece que tudo está certo? E então, o tempo começou a passar. O sol já havia se escondido. Atrás das montanhas, o céu estava bem escuro, cheio de estrelas brilhando, e uma brisa fresquinha balançava os cabelos das moças. Mas o noivo não chegava. Primeiro, elas ficaram conversando entre si, talvez contando histórias, olhando para o caminho e dizendo: ele deve estar vindo agora. Mas nada. Depois de um tempo, começaram a bocejar. Ah, que sono! Mas ele já vai chegar, né? As lâmpadas continuavam acesas, e a noite seguia calma, quase parada. Os grilos faziam cri-cri-cri e a lua brilhava no alto. As horas foram passando, e o noivo ainda não aparecia. E então, uma alma. As moças começaram a cochilar. Primeiro uma encostou a cabeça nos joelhos, depois outra se deitou na grama, outra ficou com os olhos bem pesadinhos. E logo todas as 10 estavam dormindo. Sim, até mesmo as 5 moças sábias acabaram pegando no sono. Afinal, ninguém sabia quando o noivo iria chegar. E o cansaço venceu. Era muito, muito tarde. Tudo ficou em silêncio. As lamparinas tremeluziam suavemente ao lado das meninas adormecidas. Nenhum som, além do vento passando entre as árvores e talvez o barulho distante de algum animal noturno. Parecia que a noite ia continuar daquele jeito por muito tempo. Até que, de repente, algo aconteceu. Um som quebrou o silêncio da noite, uma voz bem forte, vinda de longe. Olhem, o noivo está chegando. Saiam para encontrá-lo. As moças despertaram no susto. Corações acelerados, olhos arregalados, mãos procurando as lamparinas. Era a hora. O momento tão esperado estava acontecendo. Mas será que todas estavam prontas? A noite estava silenciosa, tão calma, até que, de repente, um grito forte ecoou no ar. O noivo está chegando. Saiam para encontrá-lo. As 10 moças acordaram num pulo. O coração batia forte, os olhos tentavam se abrir de uma vez, e as mãos procuravam rapidamente pelas lamparinas. Era a hora mais esperada. O noivo finalmente vinha pelo caminho, e elas precisavam estar prontas para recebê-lo com as lâmpadas brilhando. Rápido, rápido, diziam umas para as outras. Elas começaram a arrumar seus vestidos, ajustar os véus e, claro, preparar suas lamparinas. Mas foi aí que algo muito sério aconteceu. As 5 moças imprudentes olharam para suas lâmpadas e perceberam que a chama estava apagando. O azeite estava quase no fim. Desesperadas, elas olharam para as outras 5, as sábias, e pediram: nos deem um pouco do azeite de vocês. Nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as moças sábias, com muito respeito e cuidado, responderam: se dermos o nosso azeite para vocês, talvez não baste nem para nós, nem para vocês. É melhor vocês irem até a cidade e comprarem mais azeite. A voz do noivo se aproximava. A música do cortejo podia ser ouvida ao longe. A chance de estarem prontas estava agora. As 5 moças imprudentes ficaram nervosas. Correram, pegaram seus potes vazios e saíram às pressas pela noite escura tentando achar algum lugar que ainda vendesse azeite. Mas, e se o noivo chegasse antes de elas voltarem? Enquanto isso, as 5 moças sábias seguraram firme suas lamparinas, com a chama acesa e forte. Elas estavam prontinhas para encontrar o noivo,
como haviam se preparado desde o início. Elas sabiam, quem está preparado não precisa correr na última hora. Enquanto as 5 moças imprudentes corriam pela noite, procurando alguém que ainda pudesse vender azeite, a movimentação no vilarejo começou. Lá vinha o cortejo. O noivo finalmente chegou. A música ficou mais animada, as pessoas saíam de suas casas com alegria, e à frente vinham as 5 moças sábias, com suas lamparinas brilhando forte, iluminando o caminho para o noivo. Que cena linda! Elas estavam sorrindo, emocionadas e prontas. E assim, junto com o noivo, entraram na festa de casamento, onde tudo estava preparado, mesas com comida, luzes, alegria, danças, e todos celebrando. Era o momento de comemorar. E então, a porta foi fechada. Sim, fechada. Mais tarde, muito mais tarde, as 5 moças imprudentes voltaram correndo, com os potes de azeite nas mãos, ofegantes, cansadas, com as lamparinas agora funcionando. Elas chegaram diante da casa onde a festa acontecia, viram as luzes lá dentro, ouviram as risadas e a música, e bateram na porta com força: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas, do outro lado da porta, o noivo respondeu com tristeza: Sinto muito, eu não as conheço. Que triste, elas haviam sido convidadas, estavam lá. No começo, tinham lamparinas, mas não estavam preparadas quando precisavam estar. Jesus então olhou para os seus discípulos e para todos nós que ouvimos essa história e deixou um ensinamento muito importante. Ele disse: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 2:5 e 13. Jesus quis mostrar que precisamos estar sempre preparados, com nossos corações acesos, cheios da luz dele, vivendo com sabedoria, oração e amor, porque ninguém sabe o momento exato em que ele voltará. E quando ele voltar, queremos estar prontos para entrar com ele na grande festa do céu.